Olá, trader, seja muito bem-vindo aqui no canal Psicotrader. Se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui no canal. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, eu sou psicólogo há 22 anos, com experiência na área empresarial, na área clínica, no ensino superior e aqui no Mini Índice atuo há cerca de 5 anos como trader e também como psicólogo de traders. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise da pré-abertura do mercado do dia 13 de março de 2024 e para isso eu vou compartilhar a minha telinha aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar o raciocínio que eu gosto de fazer para a abertura do mercado. A primeira coisa que eu gosto de fazer é abrir a série histórica no time frame diário para compreender de uma forma um pouco melhor o que o preço tem apresentado nos últimos tempos. Então, para aqueles que ainda não estão acompanhando os meus vídeos aí no canal, e se esse conteúdo for interessante para você, já se inscreve e aperta aí o sininho para você ser notificado de todos os outros vídeos. Bom, nessa região eu fiz a marcação da mínima do preço em relação ao preço atual e da máxima, tá? Então, a partir daí eu traço um Fibonacci com alguns números áureos diferentes do padrão que vem aí no seu Profit, que são os números de 23,6% e 76,4%, o menos 11% e o 111%. E aqui eu vou dar uma ampliada para que vocês entendam algumas informações extremamente importantes para vocês. Quando o preço ele se encontra entre os 76,4% e os 61,8%, nós temos uma região chamada de região do filé, aonde o preço, quando chega aqui nessa região dos 61,8%, ele tende a voltar aqui para os 76,4% e vice-versa até o momento em que acontece um rompimento. A região entre 61 e 38,2% é uma região central da correção do Fibonacci e aqui o preço ele pode se comportar de diversas maneiras diferentes, sem muito padrão, fazendo com que os níveis de risco da sua operação sejam maiores. No entanto, existem algumas informações que o gráfico traz para a gente que pode nos trazer algumas informações bastante relevantes, como, por exemplo, esse fundo triplo que aconteceu aqui na região do 128,795 e que acabou me gerando uma marcação de um suporte muito grande que acabou servindo como uma resistência para esses 3 últimos dias. No dia de hoje, terça-feira, o preço às 15 horas da tarde conseguiu romper essa resistência, chegou até os 129,325, que coincidiu com as sombras anteriores aqui, e depois ele voltou em direção a essa linha mais grossa, esse fundo, e o ajuste ficou um pouquinho acima. Por essa razão, acredito eu que em razão do pavio, em razão do preço aqui abaixo do ajuste e essa briga com essa resistência muito forte, uma força bastante grande deve acontecer, só que eu não sei em qual direção. Então, se o gap abrir para baixo, ele tenderá a vir buscar novamente os 50% do Fibonacci, e se abrir um gap para cima, superando essa região da resistência dos 129,325, ele deverá vir buscar os 61,8%. Então, para que nós possamos fazer as nossas operações, depois do período inicial de abertura do mercado, para quem não opera abertura, que é o meu caso, tá? Lá pelas 9h15 da manhã, eu vou aguardar um reteste dessa marcação aqui, dessa resistência dessa linha amarela, para que eu possa ter aí uma ideia melhor sobre o comportamento, o ânimo dos investidores, se para um processo de alta ou para um processo de baixa. Essas marcações dessas linhas inferiores aqui são dos 5 minutos, que nós veremos daqui a pouquinho, e
Aqui embaixo nós temos uma outra área chamada de área do filé, que fica entre os 38,2% e o 23,6%, tá? O preço ainda está um pouquinho distante de conseguir chegar até aqui embaixo, mas o mercado é uma caixinha de surpresas, então pode ser que, se abrir em grande gap de baixa, ele venha encontrar um suporte aqui no 38,2%, e caso ele entre aqui, não digo no dia de hoje, dia 13 de março, mas nos próximos dias da semana, então ele, da mesma forma, se entrar aqui, ele vai ter o objetivo de encontrar o 23,6% e vice-versa, fazendo esse movimento aqui. Trazendo para um tempo gráfico que eu costumo operar, que é os 5 minutos, eu vou ter a marcação dos principais suportes e resistências do preço nesse dia de hoje. E nós temos aqui, então, o preço aqui onde a gente teve na segunda-feira, a terça-feira, não, segunda-feira e a terça-feira. Esse preço aqui foi da sexta-feira passada. E nós estamos vendo que as marcações feitas nos dias anteriores, elas ainda são extremamente úteis para o dia de hoje, tá? Então, eu só precisei acrescentar essa linha aqui de resistência dos 129 e 235, tá bom? Então, as linhas todas elas tiveram um efeito muito importante e eu decidi mantê-las da mesma forma, tá certo? Então, essa é a leitura que eu estou fazendo até o momento, e todas essas informações eu registrei em um plano de trading, e que, se você quiser fazer um print da tela para que você possa fazer essas mesmas marcações aí no seu gráfico, você pode fazer essas anotações e ter aqui essa informação. Para o pessoal da equipe A do Dr. Fabrício Chafransky, esse plano de trading estará disponibilizado para eles também fazerem os seus estudos, tá certo? A volatilidade média do mercado hoje é de 468 pontos por hora. O fechamento foi no 128,905 e o ajuste no 969. Em termos de notícias, nós vamos ter na parte da manhã até às 11, às 11h30, o estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos. Eu pretendo fazer melhor de 3 operações, se assim o mercado me trouxer, durante o período que eu estiver operando aí, 3 oportunidades boas de entrada. Não vou operar das 9 às 9h15 da manhã, que é o meu momento de diagnóstico, de avaliação de comportamento inicial do mercado. Não atuo 10 minutos antes nem 10 minutos depois da abertura do mercado à vista, e também da abertura de Nova York. Então, das 10h20 às 10h40, eu não farei mais operações e pretendo encerrar o meu dia entre 11h30 e meio-dia, a depender do ritmo do mercado, tá? Deixa eu tirar aqui. Nos 5 minutos, nós temos aqui também suportes e resistências, que são aquelas linhas mais finas que vocês viram ali, tá certo? E vocês podem também tirar um print da tela para poder fazer as suas marcações aí no gráfico também. E eu prefiro fazer operações de lateralização, e aqui eu tenho 3 opções de fazer as minhas operações. A primeira delas no canal de Keltner, tá? Onde eu vou configurar uma estratégia para atuar com 2 contratos, com parcial na média central, tá? E alvo final na média oposta, e quando o preço alcançar a média central, eu protejo a operação no zero, tirando o risco da operação. E algumas outras informações são importantes que se apresentem para que eu valide a entrada na operação, que a média superior ou inferior do canal de Keltner, junto com o preço, devem coincidir com suportes ou resistências das marcas
marcadas ali no gráfico, de preferência com divergência de FR, volume abaixo ou próximo à média, e a taxa de juros e papéis dentro do campo de juros. A segunda opção de operação é para o mercado lateral, que é o setup de simetria de volatilidade, tá? Caso ele aconteça. E aí você vai encontrar vídeos no canal Psicólogo de Traders aí no YouTube, tá? Ou Psicotrader, você pode procurar aí também para você ver aqui como é que funciona esse setup de simetria de volatilidade. E também avaliar a possibilidade de atuar com o setup da faixa de prata. Então, eu tenho essas três opções aí de avaliação para operações de lateralização e apenas uma opção para operação de tendência quando acontecer o deslocamento, o rompimento da média no price guide, o retorno à média, o coice de mula, para quem não conhece, é quando o preço retorna à média e depois ele vai na sua direção anterior com muita força, e também que eu tenha caminho livre à frente. Observação: apenas entrar nessa operação quando o stop estiver protegido pelo Price Guide ou no segundo retorno à média. Atenção apenas quando o DI 1 FUT estiver no campo oposto dos papéis no 2MV correlação, volume acima da média com agressão favorável, alvo ao redor de 500 pontos, tá? Com stop de 200, protegendo a operação após o caminhar a favor da operação de 200 pontos. Então, esse é meu plano de trading para o dia 13 de março de 2024. Espero que ele possa ser útil para vocês também. Caso vocês queiram fazer esse planejamento de trading para vocês e ter como modelo, basta voltar um pouquinho o vídeo e pausar e fazer as suas anotações, que você vai ter aí, com certeza, já uma ferramenta importante para que você possa apenas seguir. Veja bem, esse papel do planejamento de trading, ele já faz eu imaginar, já faz eu pensar aonde que eu devo fazer as minhas operações, como que eu devo fazer, qual a quantidade de operações que eu vou fazer no dia, em quais parâmetros. Então, uma vez que eu consigo ler esse documento com atenção, que eu consigo mentalizar o que eu vou precisar executar, quando o mercado abrir e caso o mercado apresentar características aproximadas ou semelhantes às que estão escritas aí, na sua maior parte, então eu vou ter uma probabilidade maior de que esse setups que eu coloquei funcionem, e vou diminuindo assim a minha ansiedade ou o meu senso de oportunismo, que acaba por aumentar a probabilidade de stop. Não existem garantias de que as operações sejam bem-sucedidas, tá? O stop faz parte da vida do trader. Muitas vezes as operações elas podem corresponder 100% àquilo que foi planejado, e mesmo assim o stop vai acontecer, e cabe a gente entender que nós estamos no mercado de altíssimo risco e que, se acontecer esse stop, ele vai fazer parte do planejamento, e eu não preciso ter um sofrimento emocional por conta disso. Mas também, para isso, eu preciso fazer operações dentro do meu gerenciamento de risco, tá certo? Então, o tamanho dos alvos, o número de contratos, eles precisam ser compatíveis com o meu saldo disponível, a minha margem de risco na minha conta, tá certo? E você na sua conta também. Então, recomenda-se que você não ultrapasse, né, 1% do seu capital da corretora no day trade. Depois, ao longo dos vídeos, vocês vão entendendo um pouquinho melhor. Caso vocês queiram ter um pouquinho mais de informação a respeito de como eu faço um gerenciamento de risco, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês. E caso vocês tenham interesse em ter um serviço de desenvolvimento de competências operacionais, né, para atuar no day trade, e de desenvolvimento de competências emocionais para estar
tratar questões de ansiedade, de medo, de hesitação, de impulsividade, entre em contato comigo aqui, deixa seu aqui nos comentários que eu vou poder te responder, ou então manda um direct lá no meu Instagram, arroba Marcelo com dois L's psicólogo, tá certo? E aí você me manda um direct que eu vou ter um prazer aí de poder entrar em contato com vocês, tá certo? Eu quero agradecer a sua atenção até aqui e desejar excelentes operações para vocês nesse dia 13 de março e até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.